Pessoal, então vamos lá. Página 18. Aqui. Exercício número 2. Clima e vegetação são extremamente ligados. Associe algum dos tipos de vegetação presentes na América e na África, ou em ambos, aos continentes, com tipos climáticos indicados no item anterior. Use a mesma numeração. Então, a gente faz a mesma numeração que a gente usou na atividade número 1. Beleza? Meu áudio tá tranquilo? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Floresta equatorial densa e úmida. 10, eu coloquei o número 10. Equatorial. Número 10, equatorial. Vai colocando aí no chat pra mim. Tô colocando já. Tá, número 10. Estepes e savanas com plantas em geral esparsas. 2, Semiárido. Semiárido, número 2. Pradarias, bosques e matas temperadas. 6, temperado. 6. Temperado. 6, temperadas. Deserto. 1, árido. 1. Árido. Savanas no interior dos continentes e florestas em geral costeiras. 9, tropical. 9. Tropical. 9, tropical. Floresta boreal ou de coníferas. 3. 3. Polar. 4. 3. Frio. Frio. Uhum. Só para a gente entender, para ficar registrado, para a gente não se esquecer, polar, que são nos polos, não tem vegetação arbustiva, tá? A vegetação é rasteira. Certo? Vegetação arbustiva, em certas regiões destacam-se as oliveiras. Mediterrâneo? Mediterrâneo. Azeitona, Mediterrâneo. Ok? Redução no porte da vegetação à medida que aumenta a altitude. 5, frio de montanha. Frio de montanha, número 5. Tundra e desertos glaciais cobertos por geleiras continentais. 3. Polar. Sim, polar agora. Matas araucárias e de espécies que se adaptam a climas tropicais e temperados. 8. 8. Subtropical. 8. Subtropical. Muito bem. Nossa, meu coração bateu fundo agora, mãe. Vamos lá? Ficou 10, 2, 6, 1, 9, 4, 7, 5, 3 e 8. Conferiu? Nossa, gente, eu fiquei com vergonha da minha decoração agora. Olha a decoração da Maria, que linda. Olha a minha que eu fiz hoje de manhã. Olha. Vamos lá. Meu não tem decoração. Vamos lá. Página 20, né? É isso? Não. Ai, meu Deus, perdi. 23 ou 24? 24. Vamos lá. Número 1. Todo mundo fez ou alguém não fez? Só responde para mim. Quem não fez? Júlia, A número fez? 1, eu não fiz algumas. Outras eu fiz. Hiro, fez? Ou não fez Mas eu nenhuma? conseguiu. Nenhum. Júlia Mello. Fez, Júlia? Maria? Tá. É porque assim, a gente está fazendo a correção aqui e depois eu vou colocar o vídeo lá no grupo do WhatsApp e na plataforma do Google Classroom, tá? Se a gente ficar esperando todo mundo copiar aqui ou ficar colocando a resposta no chat, vai demorar muito, a gente vai perder a aula inteirinha fazendo correção, tá? Então, assim, quem não fez, acompanha a correção, anota o que for possível, o que conseguir anotar. O que não conseguir, assiste o vídeo depois e responde direitinho, combinado? A página 23 você não vai corrigir, não? 23? Mas ali é só para colocar os principais tipos, né? O principal então de boa, uso. então. Tá, mas ali é tranquilo. Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim. Sim? Então tá bom. Se tiver alguma dúvida, aí pergunta. Agora, a professora não conseguir copiar. Aí assiste o vídeo depois, tá bom? Ok? Combinado? Então vamos lá.
Número 1. A disposição de certas características do relevo da América do Sul e do Norte são similares. Cite alguns exemplos para justificar as informações. Presença de planícies, sendo o restante das características extremamente depressivas. Tá. Nós vamos colocar assim. Tá? As grandes cordilheiras, tá? Então, tanto a América do Sul quanto a América do Norte tem a presença de cordilheiras lá no Pacífico, tá? Então, a Cordilheira dos Andes e as grandes montanhas rochosas, tá? Próximos ao Pacífico. E nós vamos ter formações geológicas antigas e grandes planícies fluviais. Por exemplo, planície do Amazonas e do Rio Mississippi. Certo? Então, só para a gente relembrar. Formação de cordilheiras próximos ao Pacífico. Formações de planaltos e serras antigas e grandes planícies hidrográficas, a do Amazonas e a do Mississippi. Ok? Muito bem. A Júlia saiu? Mendes, liga sua câmera, por favor. Ok? Vamos para o número 2? Vamos lá. Por que a África apresenta menor variedade de tipos de clima que o continente americano? Porque a África tem a extensão latitudinal menor comparado à América. Menor? Tá. Dá certo, Ana. Mas a gente pode colocar assim, que o continente americano se estende de um polo ao outro. E o continente africano se localiza, na maior parte, na zona intertropical. Tá? Então, vou repetir. O continente americano, contando a América do Norte com a América do Sul, ele se estende de um polo ao outro. E o continente africano, ele tem a maioria das suas terras na zona intertropical. Ok? Pronto? Número 3? Pode ir para 3, gente? Então vamos. Qual dos dois continentes, América ou África, está numa situação menos favorável no que se refere à abundância de recursos hídricos? A África, porque ela tem um maior número de desertos. Isso. E menor número de bacias hidrográficas. Isso. Então, o continente africano, porque apresenta áreas extensas de deserto. E menos bacias hidrográficas.
Pro, Oi. a América apresenta um grande número de cordilheiras? A América tem uma extensão de cordilheiras desde a América do Sul lá embaixo, da Patagônia, até subindo ali da América do Norte, por conta do encontro da placa de Nazca com a placa do Pacífico. A placa sul-americana com a placa de Nazca e lá em cima também. E aí tem uma formação extensa de cordilheiras ali, mas só na região do Pacífico, dentro do continente não. Tá? Pronto? Então vamos lá. Número 4. Qual o segmento social mais afetado pela escassez hídrica na África e na América Latina? Justifique a sua resposta. Na África é grande presença de desertos, que aumentam muito a escassez. E na América Latina eu não sei, mas eu acho que é os divisores de água, que é as cordilheiras. Não, Ana. É segmento social. Leu a pergunta direitinho? Qual o segmento social? Quem são os mais prejudicados? As pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas mais pobres? Entendi. Então é isso. As Entendeu? pessoas mais pobres. Alguém respondeu Ok. essa? Além da Ana? Júlia, respondeu? Não? Então vamos lá. População mais pobre é mais afetada, porque o tratamento da água custa muito caro. Ok? Então, o acesso à água ele é meio inacessível pela questão de não ter como pagar mesmo. Não ter como comprar água limpa ou pedir ou solicitar o tratamento da água. Todo mundo? Vamos lá? Cinco. Diante dos argumentos apresentados nesse capítulo, como você se posiciona acerca da polêmica em relação à privatização das águas? Justifique o seu posicionamento. E aí? Eu vou colocar minha opinião, do que eu acho. Tá, pode Bom, falar. eu acho que a água é muito importante e necessária. Então, acho que o governo poderia investir melhor no tratamento de água, essas coisas. Tá. E a questão da privatização, Ana, de tornar o acesso ou a exploração dos recursos hídricos, de passar ele para uma empresa privada. Não sei. Ai, deveriam pegar. É minha opinião. Pode falar, Ju. Deveriam investir mais nessa questão sobre as empresas particulares que, bom, a gente paga água todos os dias, né? Então, eu acho que para a gente pagar os impostos, uma parte daqueles impostos poderia ir para pessoas que não têm situação financeira para comprar água. Isso. E as empresas que, bom, vendem água, eu não culpo elas, né? Até porque cada um tem seu preço, né? Que ainda não tem gastos e muitos funcionários Nossa, que capitalista. Mas do mesmo jeito, o governo deveria contribuir mais para essa privatização. É o que eu acho. Tá. Mais alguém? Kiro, o que você acha de privatizar os recursos hídricos? Bom, nós temos 2 pontos de vista aí para a gente discutir. Primeiro, não tem quem foi que determinou que o rio, que a água pertence a uma pessoa. Existe isso? É um recurso natural, a natureza disponibilizou ele. Então, não existe um dono da água, certo? Os governantes têm o papel de zelar, de cuidar, de tornar os recursos hídricos acessíveis e favoráveis à população.
O problema é que isso requer dinheiro. Então, normalmente, as empresas públicas não têm dinheiro, ou o Estado, o governo, para manter os recursos hídricos limpos e próprios para o consumo. Então, eles privatizam o serviço. Uma empresa privada vai fazer o que o governo deveria fazer, mas vai vender a água a um valor que eles estipularem. Tá? O problema é que nem todo mundo tem dinheiro para pagar a conta de água, para pagar essa água. Tá? E aí a gente vai pensar, mas se é um recurso natural, disponível na natureza, ele não tem um dono. Né? As pessoas, então, se a gente pensar assim, todo mundo deveria ter acesso à água. Certo? Tá? Então, eu acho assim que o governo ele deveria ter condições de fazer com que essas pessoas que não têm dinheiro para pagar pela água tivessem acesso à água também, tanto quanto as pessoas que têm dinheiro, entendeu? Água saudável, água própria para o consumo. Tá? Alguém quer dizer a sua opinião? Não, Hiro. Então, tá bom. Vamos seguindo aí? 6. Apresente e explique um exemplo histórico ou atual de tensão internacional relacionada à gestão da água no continente africano ou no continente americano. Tá. Eu não sei se o meu tá certo. Eu coloquei assim. A disputa por essa água tem se tornado cada vez mais presente, tendo em vista a iminente escassez. Além de ser escassa na região, tem um poder político que não possibilita formas da água chegar ao povo. Tá, mas tem algum exemplo, Ana, de algum conflito que aconteceu? Não coloquei nenhum exemplo. Tá. Então, eu vou pedir para vocês pesquisarem para a próxima aula. Um conflito que aconteceu por conta da água. Ou é na América do Sul, na América ou na África. Tá bom? Uhum. Então, tá bom. Então, vamos para o capítulo 5. Vamos começar o conteúdo novo já. Recursos naturais. Na América e na África. Vocês já devem saber que o continente africano e o continente americano ele foi extremamente explorado na questão dos recursos naturais, principalmente recursos minerais, metais preciosos e pedras preciosas. Vocês já devem saber disso, né? Tem um filme que se chama Diamante de Sangue, Diamantes de Sangue, aí com Leonardo DiCaprio. É um filme muito interessante que mostra a exploração e o tráfico de diamantes no continente africano, sabe? Quem quiser assistir, quem puder assistir, quem achar o filme na internet para assistir, eu recomendo, vale muito a pena, tá? Chama Diamantes de Sangue, certo? Os diamantes de sangue é uma expressão utilizada para falar sobre o tráfico de diamantes, de pedras preciosas do continente africano. Então, essas pedras elas eram extraídas com mão de obra escrava, ainda existe isso, né? Com preço ou com custo muito baixo na extração e vendidas para as grandes empresas produtoras de joias e vendidas por valores absurdamente caros no mundo. Tá? Então, não só o diamante, mas vários recursos minerais do Brasil, da América, da África, eles são retirados com mão de obra escrava, mão de obra extremamente barata, e eles são repassados para empresas que vão beneficiar esse produto e vender por valores milionários no mercado. E as pessoas compram, tá? Então, o nome é diamante de sangue porque as pessoas morrem. Existe morte, escravidão, tortura, tá? Tem um documentário também, que eu vou pedir para vocês assistirem aí para a próxima aula, se chama O Lado Negro do Chocolate. Tá? Vou pôr aqui no chat o nome para vocês não esquecerem, tá bom? Tá? Bom, esse documentário é um documentário um pouco antigo.
E ele mostra como as empresas produtoras de chocolate exploram o cacau na Costa do Marfim com mão de obra escrava infantil. Tá? A Nestlé, a Hershey's, a Lacta, todas essas empresas que produzem chocolate, o cacau, eles compram chocolate de fazendas que utilizam mão de obra escrava infantil na produção. E aí tem um protesto pedindo para as pessoas deixarem de comprar o chocolate para parar a exploração de mão de obra infantil. Tá? Essas empresas assinaram um tratado há muitos anos se responsabilizando a não comprar o cacau dessas fazendas que produzem com mão de obra escrava, mas não acontece porque a matéria-prima ela vem muito barata. Então, para ter um lucro maior, uma margem de lucro maior na venda do chocolate, eles acabam comprando dessas fazendas que utilizam mão de obra infantil, tá? Então, vocês vão assistir o documentário, por favor, eu vou pedir, ele está disponível no YouTube, anotem o nome aí e assistam. É um tipo de recurso natural que é retirado do continente com um custo muito baixo, né? Não estou pedindo para ninguém deixar de comer chocolate, tá, gente? Tá? Mas a gente precisa se atentar a essas questões aí de exploração, tá? Em detrimento do lucro, beleza? Bom, aí na página 25 da apostila de vocês, tem duas fotos. Qual que é a primeira foto aí? Isso, o lado negro do chocolate. Ai, gente, desculpa, eu mandei pro Mendes no privado. Na página 25? Isso. Tá? Onde? Lá na página 25. É uma pedra. É uma pedra ou é um diamante? Diamante. É um diamante, Júlia. É uma Olha o tamanho pedra. desse diamante. É um diamante. Tá. É um diamante. Olha o tamanho desse negócio. Né? O nome dele é Diamante da Paz. O diamante deve ser caro, né? Porque é o tanto de luzes em volta dele. Sim, caríssimo. Olha aí, ele foi achado em Serra Leoa, um dos países mais pobres do mundo, com a expectativa de vida mais baixa, e o governo vendeu esse diamante, com certeza, por muitos milhões, que poderia ter ajudado a população, mas com certeza não aconteceu. Porque quanto mais pobre, mais corrupto o país é. Tá? Exploração com mão de obra escrava, violência, tá? A gente vai entender que não é uma questão democrática, tá? A pessoa, eles vão nas vilas, eles capturam as pessoas e levam para trabalhar e sem perguntar se a pessoa quer, sem ter sabe? É mão de obra escrava mesmo, tá bom? E do outro lado ali, é uma cidade daqui na Bolívia, cidade de Potosí. É a maior montanha de prata do mundo. Foi explorada pelos espanhóis durante muito tempo. Manteve a riqueza da Espanha durante muito tempo. Bom, lá em Potosí, já era uma região habitada quando os espanhóis chegaram. Então, eles chegaram e os nativos da região acharam que os espanhóis eram deuses que tinham sido enviados. Tá? E aí os espanhóis aproveitaram dessa crença popular e exterminaram, dizimaram a população de Potosí para explorar a prata da região. Tá? Então, a gente vai entender que toda a retirada de recursos naturais, tanto do continente americano quanto do continente africano, ele foi baseado em violência, em morte de grupos de pessoas, extermínios de tribos, de raças, certo? Então, vamos lá. Bom, eu vou pedir para vocês, para a próxima aula, além de assistir ao vídeo, que vocês leiam o texto da página 26 até a página 29. Tá? Então, vou anotar aqui a tarefa. Todo mundo anota, por favor. Tarefa. Leitura
ler e grifar o texto da página 26 a 29. Fazer as atividades da página 30. Certo? Tá. Todo mundo anotou a tarefa aí? Muito bem. Olha só, nessa semana, provavelmente amanhã, a gente vai falar, vai colocar lá na plataforma a atividade avaliativa que vocês precisam fazer, né? Certo? Certo. Então, assim, é muito importante que todo mundo consiga acessar o Clearson. E quem não conseguir, avisa, por favor, porque a atividade vai ser colocada lá. Ok? Todo mundo viu aí a tarefa? Já anotaram? Ok. Anotaram o nome do vídeo? Sim. O lado negro do chocolate. O lado negro do chocolate. Certo? Tipo o lado ruim do chocolate, né? Isso. Ou o lado sombrio mesmo, que as pessoas não veem. Tá? Porque quando a gente vai lá no mercado comprar um chocolate, a gente não imagina que o cacau que fez aquele chocolate foi colhido com mão de obra escrava, infantil. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Vocês acham quais são os principais recursos naturais que existem na América e na África? Na África, recursos naturais são... Peraí. Deixa eu ver meu computador. E aí, Hiro? Ana? Recursos naturais da África. A vegetação é um tipo de recurso natural, né? Sim, madeira é um tipo de recurso natural. O que mais? Minérios. Os da África seriam os desertos? Matéria-prima. As riquezas que tem minérios. Sim. Sim. Minério de ferro, prata, ouro, petróleo, Cacau. O que mais? Bom, a gente vai entender assim. O continente americano e o continente africano, não todo o continente americano, tá? A parte mais pobre do continente. América Central e América do Sul, tá? Ele é utilizado para a implantação de indústrias extrativistas. Tá? Então, é uma empresa transnacional que pertence a um país muito rico e desenvolvido e ele dá alguns benefícios para o governo. Tem impostos, né? Vai gerar emprego para a população, as pessoas vão trabalhar nessa indústria, certo? Em troca, o governo deixa a empresa se instalar no país e extrair os recursos naturais, certo? Bom, normalmente essas indústrias vêm para países subdesenvolvidos ou países pobres porque existe redução de impostos, a mão de obra é barata, as leis ambientais são extremamente flexíveis, o governo não se importa muito em preservar o meio ambiente, então a empresa pode vir aqui e explorar os recursos sem que tenha problemas ambientais ou que tenha que pagar multas. E
quando o governo acaba o período de isenção de impostos, normalmente essa empresa ela sai desse país, ou dessa cidade, ou desse estado e se muda para outro lugar onde tem o recurso disponível, certo? Então, essa exploração de recursos, para a economia da região, ela é extremamente benéfica, porque as pessoas vão ter emprego ali, mas, por outro lado, ela traz prejuízos incalculáveis para o país. Tá? Então, o país que poderia explorar os seus recursos e enriquecer e ter um comércio internacional mais estável, não tem dinheiro para isso. Então, acaba aceitando empresas multinacionais que façam esse trabalho. Certo? Todo mundo entendeu até aqui? Sim? Então, quando vocês lerem o texto, lá das páginas que eu pedi, vai ficar mais fácil para compreender. Então, assim, por favor, leiam o texto, grifem as partes importantes que vocês acharem, certo? E façam a atividade. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Júlia Mello, você tem alguma dúvida? Não. Não? De boa. Hiro? Ana? Mendes? Tudo certo, Maria Eduarda? Então tá bom. Façam a tarefa, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Beijo. Oh, Alguma coisa, Ana? não. Beijo. Beijo. Tchau.